Olá, alunos do 7º ano. Hoje mais uma aula de ciências com a professora Sádiva, do Fundamental 2, referente ao dia 15, a nossa segunda-feira. E a nossa aula de hoje tem como assunto a classificação dos seres vivos. Por que classificar os seres vivos em reinos? Para deixá-lo, de forma organizada. Então, se faz necessário conhecer o significado de algumas palavras antes mesmo de estudarmos os 5 reinos, ok? Então, vamos conhecer o significado de algumas palavras que estão aqui presentes para vocês, ok? Seguindo, nós temos os seres procariontes. Professora, o que são seres procariontes? Procariontes é originado do latim pró, primitivo, carionte, relativo à carioteca, ok? Então, em particular, não possuem núcleo. Quem se encaixa dentro deles são as bactérias. Seres unicelulares, certo? São seres formados apenas por uma única célula, como o próprio nome já diz. Unicelulares, única, ok? As cianobactérias são micro-organismos procarióticos, ou seja, isto é, tem uma estrutura celular que corresponde à célula de uma bactéria. Então, as células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Esse tipo celular, o material genético, não está espalhado pelo citoplasma, como nas células procariontes, mas sim restritos à região de um núcleo. Seres fotossintetizantes. Os seres fotossintetizantes são seres vivos que utilizam a fotossíntese para sobreviver. Então, estamos falando de plantas, de algas autotróficas, que utilizam a luz solar como substrato, como subsídio, associado a algumas moléculas para a produção da matéria orgânica, para a produção de O2, do oxigênio. E dentro dos reinos, nós também temos que conhecer algumas palavras. Seres pluricelulares, várias, são seres formados por várias células. Então, nós vamos ver aqui características, ok, certo? Que compõem esses 5 reinos a serem estudados. Nós temos as características das bactérias. São seres, no caso aí, os seres que compõem esse reino são as bactérias, são as cianobactérias, todos os seres muito simples, ok? Unicelulares e com célula procariótica. Por que procariótica? Porque não possui a carioteca, sem núcleo diferenciado. Então, esses seres são seres microscópicos, característica do reino dos protistas. Então, que é esse segundo reino aqui, ó. Então, são seres eucariontes, o contrário lá do reino das bactérias, que é o reino Monera, ok? Nós temos o reino protista, que são eucariontes, apresentam, assim, um núcleo delimitado pela carioteca, que é um envoltório que protege a célula, e organelas membranosas. Organismos pertencentes a este reino podem ser de vida livre ou podem viver em simbiose com outros organismos. Então, o que é essa simbiose? É uma associação, turma, entre 2 organismos de espécies diferentes, seja em relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos ou não. Pode ser uma relação harmônica ou não harmônica. Característica do terceiro reino,
a ser apresentado para vocês? O reino dos fungos. Então, os fungos, turma, também são conhecidos como os bolores. São organismos eucariontes, com células nucleadas, existindo espécies unicelulares, pluricelulares, respectivamente. Como eu vou citar aqui, as leveduras e os cogumelos. Ok? Também podendo apresentar seres unicelulares e pluricelulares, respectivamente. Seguindo, nós vamos aqui para o quarto reino, que é o reino das plantas. Então, o reino das plantas, ele traz como característica que são seres que apresentam células eucariontes, que têm um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, ok? São seres autotróficos, porque produzem o seu próprio alimento, é uma característica muito forte desse reino. São seres fotossintetizantes, porque são seres que realizam a fotossíntese, o processo para a obtenção de alimento e de energia dos mesmos. E nós concluímos aqui com o reino dos animais. O reino dos animais, ele traz aqui algumas características. Vocês irão fazer a leitura no módulo de vocês e eu vou apresentar as características primordiais, né? Então, os animais, eles são eucariontes, porque eles possuem a carioteca, são pluricelulares, porque são seres formados por várias células, é uma característica predominante e literalmente forte dentro desse reino. Eles possuem a capacidade de locomoção e grande parte, certo? Fazem parte da reprodução sexuada. Ou seja, onde existem sexos separados, o macho e a fêmea, ok? Então, com relação ao reino, os seres vivos são classificados como animais. E seguido disso, para manter uma organização clara, objetiva e precisa, né, foi organizado da seguinte forma: o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E eu trouxe uma tabela para vocês, que nessa colunazinha aqui, primeira na vertical, eu tenho R de reino, F de filo, C de classe, o O de ordem, o F de família, o G de gênero e o E de espécie. Então, primeiro aqui eu tenho o cão, né, um mamífero, tenho o gato, chimpanzé e o homem, né? Então, eu tenho 4 espécies de seres diferentes, porém, todos mamíferos. Então, com relação aos reinos, eles são subdivididos em filos. São apresentados, né, seres vivos do filos cordados, ok? São os cordados. Por que cordados? Porque apresentam uma estrutura chamada de notocorda. E essa notocorda é uma estrutura de sustentação ao corpo desses animais. Os filos, né, eles são subdivididos em classe. A classe, elas podem ser peixe, aves, anfíbios, répteis, mamíferos, né, com suas respectivas características, cada uma delas. As classes, elas são subdivididas em ordem. As ordens são subdivididas em família. As famílias são subdivididas em gênero. E os gêneros são formados por espécies diferentes. Aqui, ó, cão, gato, chimpanzé, primata, né? E o homem. Reino, todos eles, animal. Cão, gato, chimpanzé, homem. O filo,
o cão cordado, o gato cordado, chimpanzé cordado, homem cordado, porque tem a estrutura de locomoção, a estrutura de sustentação do corpo. Aí eu venho com a classe, certo? A classe cão mamífero, o gato mamífero, o chimpanzé mamífero, o homem mamífero. Aí vem a ordem do cão carnívoro, a ordem do gato carnívoro, do chimpanzé primata e do homem primata. Família do cão Canidae, do gato Felidae, chimpanzé Hominidae, do homem Hominidae. O gênero do cão Canis, do gato Felis, chimpanzé Pan, homem Homo. Então aqui eu tenho a espécie Canis familiaris, o cão, do gato Felis catus, né, do primata Pan, Troglodites, e do Homo, Homo sapiens. Ó, turma, segue para vocês uma atividade da página 209, ok? A segunda questão, que está em lá um íconezinho com um balão, vocês irão copiar e responder essa atividade no caderno e farão a devolutiva para mim na quinta-feira. Combinado assim? Então, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Um abraço fraterno, certo? Da professora Sádiva e até a nossa próxima videoaula, ok? Combinado assim?